Uma vez eu vi uma história de um missionário que... Eu sempre conto essa história, né? Tá meio eco, tá meio estranho, tá? E esse missionário, ele serviu em outro continente. Ele é um missionário norte-americano. E ele serviu num outro continente bem dificultoso, né? Bem pobre, bem com problemas sérios, por muitos anos. E já idoso e enfermo, ele recebe uma ordem da agência missionária que o tinha enviado a voltar à sua nação, para que ele pudesse receber a assistência, o cuidado. E depois de 40, 50 anos dedicando-se a missões, ele volta para sua nação. E lá, ele é recebido no porto. Naquela época, né, que não haviam aviões ainda que transportasse transcontinental, né? Uma viagem de navio. Quando ele chega no porto da sua cidade, ele vê uma festa toda armada. E ele raciocina dizendo assim, pensando: bom, essa festa é esse país me recepcionando. E qual foi a surpresa? Que aquela festa não era para ele, era para um artista de Hollywood que estava sendo esperado. E nesse momento ele fica revoltado. Ele chega para Deus e diz assim: Senhor, eu nunca te servi para que eu recebesse consideração, para que eu fosse reconhecido. Mas eu chego na minha nação, na minha pátria, e encontro a minha pátria totalmente alheio à minha presença. Nem meus próprios irmãos, que é da minha agência missionária, estão aqui me aguardando, me esperando. E eu vejo uma festa para esse ator imoral, cheio de problemas. E aí ele ouve uma voz, a voz do Espírito dentro dele dizendo: mas quem disse a você que esta é a tua pátria? Mas quem diz para você que este é o teu objetivo final? Quem falou para você que esta é a tua pátria? A tua pátria não é essa, a tua pátria eu estou preparando. E a pergunta o tema da palavra hoje é: Babilônia não é a tua pátria. E eu poderia somar a esse tema, tempo de recomeçar. Talvez eu não consiga pregar todo hoje essa palavra, que queima no meu coração, mas eu quero, em nome de Jesus, que você abra o teu coração, para que você se deixe inspirar por essa palavra. Eu sei que vai ser um pouco difícil ouvir, porque não é muito agradável ouvir a história da decadência de um povo. E é exatamente isso que eu vou relatar aqui, irmãos. E o que Deus sente, o que o papai sente, diante de uma decadência. Talvez você veio hoje aqui porque você foi convidado, mas você está sendo convidado, além desse que te convidou, dessa pessoa que te convidou, você foi trazido aqui pela soberania do Deus soberano, poderoso, e que acima de tudo te ama, e desejou que você ouvisse essa palavra. Bom, irmãos, o texto principal, nós vamos ler muitos textos, mas o texto principal está num trecho da Bíblia que eu sempre repito, quase toda a pregação eu falo, que é aquele trecho de Ezequiel, quando Ezequiel é chamado para profetizar ao Vale dos Ossos Secos. Mas nós vamos ler um pouco antes, no versículo 11, que diz assim, Ezequiel 37, 11, que diz assim: então me disse, filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Em outras traduções está assim: estamos eliminados, estamos destruídos. Em outras está eliminados, destruídos, e na minha está estamos todos cortados. Aqui é o profeta Ezequiel sendo chamado por Deus, e Deus está dizendo para Ezequiel o que se passa na mente do povo. Então o povo está dizendo o quê? O povo da casa de Israel agora está se sentindo destruído, cortado. Eu vou começar a relatar aqui, eu quero que os irmãos tenham paciência, se der para você anotar, toda uma trajetória antes desse episódio, antes desse fato. Bom, irmãos, os irmãos sabem que Deus chama um povo, descendência de Abraão, chamado de povo de Israel, para compor uma nação que fosse dele. Uma nação que fosse dele, de propriedade exclusiva, uma nação que pudesse dizer assim: nossa nação, nós somos uma nação que é tua, Senhor. E ele chama esse povo, e ele profetiza tudo o que ia acontecer com esse povo. E profetiza que ia ter um tempo em que eles iam ficar sob os cuidados de uma outra nação chamada Egito, e foi o que aconteceu. Eles ficam no Egito 400 anos, e nesse tempo eles crescem como nação, só que no final desses 400 anos aparecem dinastias que não conhecem Moisés, que não conhece José, que não conhece Jacó, que não conhece aquele que tinha permitido isso, que tinha colocado eles nessa situação de proteção para poder crescer. E essa dinastia egípcia de faraós começa a oprimir o povo, e todos já conhecem. Irmãos, eu vou resumir bem as histórias. Então, se você não conhece muito o panorama bíblico, então você vai ter oportunidade para depois entender, mas eu creio que todo mundo já assistiu filmes, então pelo menos essa informação acho que todos têm. Moisés é levantado agora como libertador desse povo que está sendo oprimido. O faraó não deixa o povo sair, e pragas acontecem, e o povo acaba saindo, e eles conseguem, depois de 40 anos de peregrinação, aquela geração toda morre no deserto, e há uma outra geração que nasce no deserto, toma a terra prometida. E a promessa que foi feita a esse povo, que eles seriam um grande povo, enquanto eles mantivessem a aliança com Deus. Enquanto eles ficassem fiéis, fala o teu irmão assim, fiéis à aliança com Deus. Então, eles entram na terra prometida, Deus faz coisas tremendas, irmãos. Manda comida do céu, como maná, abre o mar vermelho, depois abre o rio Jordão, depois derruba as muralhas de Jericó, depois soldados, em termos numéricos inferior, entra pela terra de Canaã e vai uma a uma das nações satanizadas, vai os expulsando daquele lugar, e assim eles vão tomando posse da terra. E aí onde acaba o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e começa o livro de Juízes. Nessa época o povo era governado diretamente por Deus, mas esse povo começa agora, em momentos de prosperidade, fala para o teu irmão assim, momentos de prosperidade, começam a quebrar essa aliança. A história que eu vou contar aqui, irmão, não é uma história bonita, porque é uma história de quebra de aliança. As meninas que fizeram encontro nesse final de semana, em vários momentos tiveram a oportunidade de firmar aliança com Deus. O que é aliança? É quando você faz um acordo
Uma vez, quando eu voltei para Jesus, eu compus uma música que dizia assim: nunca mais te abandonarei, nunca mais desistirei de ti, nunca mais compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, ó Deus, Senhor Emanuel. Fiz uma aliança com Deus. E essa aliança de nunca mais é uma aliança muito séria. Muita gente fala assim: eu nunca diga nunca mais. Não, para Deus você pode dizer nunca mais. Eu fiz uma aliança mesmo: Senhor, eu sempre te adorarei. Não importa para onde o Senhor me manda. Se eu quiser me mandar para o meio do mar, se subo ao céu, eu sei que o Senhor está. Se eu for para o profundo abismo, o Senhor também estará. Em todo lugar o Senhor estará. Então foi uma aliança que o povo de Israel fez com Deus, porque Deus o libertou do cativeiro egípcio. Esse povo agora entra na terra prometida, começa a prosperar, começa a ficar bem, top, eu falo para você, começa a ficar legal. E aí, naquele estado de prosperidade, eles começam agora a ramelar. Fala para o assim, ramelar. Pergunta para o teu irmão, se você já ramelou com alguém? Pergunta para o teu irmão, se você já quebrou aliança com alguém? Então, irmãos, uma coisa é você quebrar aliança com o ser humano, outra coisa é você quebrar aliança com Deus. Nós vivemos, irmãos, num tempo de uma avalanche tecnológica. Hoje todo mundo sabe tudo. Você vai conversar com uma pessoa, ela sabe tudo que você vai falar. E se ela tem alguma dúvida, ela vai na hora lá no Google, finge que está vendo um recado e já vê o que você está falando. Então hoje nós estamos numa época de gente muito bem informada, tem bastante informações. E isso dá uma sensação de sabedoria. Dá a impressão que nós somos sábios, mas não somos sábios, irmãos. Porque uma pessoa, quando ela vai quebrando a aliança com Deus, ela se torna qualquer coisa, menos uma pessoa mais sábia. E aí nós nos apegamos a manifestações religiosas e vamos e fazemos coisas que parecem coisas transcendentais, mas na verdade que nós começamos a romper com Deus. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eu estou chamando muitos aqui que, apesar de estarem frequentando a casa do Senhor e hoje estarem aqui, precisam urgentemente de um recomeço. E eu não vou esperar janeiro, mesmo porque janeiro provavelmente não estarei aqui, mas eu não vou esperar janeiro para a gente agora começar a falar sobre recomeço. O dia do recomeço é o dia de hoje. É o dia que Deus está chamando, já que você conseguiu chegar aqui, já que você conseguiu, pelo poder do Senhor, chegar aqui, então eu te proponho. E essa palavra que eu vou pregar, que estou falando, ela só tem efeito se ela for praticada. Então eu quero que você ore novamente agora, que você abaixe sua fronte, feche seus olhos e fale: Senhor, que eu possa entender essa palavra que o pastor vai falar, para eu poder ser transformado. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, essa é uma conversa que o profeta Ezequiel está falando com o Senhor. Mas antes de qualquer coisa, depois que Deus cumpriu tudo, houve um esquecimento, e Deus começa agora a enviar profetas para lembrar. Fala para o teu irmão assim: os profetas servem para nós lembrarmos da nossa aliança. Então, quando um casal começa a brigar, e aí começa a se tornar insuportável a vida desse casal um com o outro, então eles nos procuram, os homens e as mulheres de Deus. E o que nós falamos para esse casal? Eu começo a lembrar eles
Como foi o começo? Esses dias eu preguei, né, sobre casamento aqui, eu falei para você falar para sua esposa, vocês conversarem, como é que foi? Porque o que te atraiu? O que fez você se apaixonar? E eu me lembro, e é interessante que depois daquele dia, muitos casais passaram a me dar menos problema. Porque eles começaram a falar assim, uau! Porque toda profecia tem essa intenção de dizer assim, vê onde você caiu e arrepende-te. O que é arrependimento? É voltar. É voltar pelo caminho que você se afastou, como você fala, né? Imagina, esse teclado é Deus e nós nos afastamos. E aí o Espírito Santo fica dizendo, arrepende-te. Arrepender não é você chorar, se esgoelar. Não, arrependimento, você pode chorar e esgoelar, mas você tem que chorar, esgoelar e voltar. E o Senhor está te convidando, querido, volta. Se você anda se afastando de Deus, se o teu coração anda se afastando de Deus, porque primeiro nós nos afastamos do nosso coração e na nossa mente, depois que o nosso corpo segue nossa mente e nosso coração. E Deus começa agora a levantar profetas, para lembrar e para dizer que esse povo está sendo enganado. Então, se você ler o Velho Testamento todo, você vai ver os profetas dizendo, vocês estão sendo ludibriados. Presta atenção se você não está sendo enganado. Presta atenção, irmãos, se o teu posicionamento hoje é o mesmo de alguns anos atrás. Se os teus valores são os mesmos de anos atrás. Preste atenção se você está disposto a renunciar da mesma forma que você renunciava a coisas de anos atrás. Porque o que eu tenho visto é algumas pessoas começarem a abrir mão daquilo que já tinham conquistado. Chegaram num certo ponto onde aquela parte da palavra que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, pessoas que tinham isso no coração, hoje já estão começando a colocar Deus como periferia dos seus objetivos. Porque Deus, irmãos, é o centro, e a agenda dele é o centro da nossa vida. E toda a nossa agenda tem que andar em conformidade com a primeira agenda que é de Deus. Porque, não sei se você sabe, Ele que te criou, Ele que nos criou, Ele não só te criou, mas Ele mantém o oxigênio que você respira. Eu não estou cobrando, eu estou lembrando como o profeta tem que lembrar. Então, se hoje você tem um emprego, se hoje você tem um trabalho, foi Ele que te deu, porque na hora que Ele tirar, você não terá emprego. Se você tem uma vida, foi Ele que te deu. Se você tem paz hoje no coração, Ele é a tua paz. E não adianta buscar paz nas drogas, nos relacionamentos, em coisa ou outra, na segurança do dinheiro, porque nada disso traz paz. E é uma coisa é um fenômeno sociológico muito interessante, porque toda vez que o povo de Israel começava a ficar bem financeiramente, começava a ter colheitas boas, começava a ter uma condição boa, o povo se afastava. Será, fala para o teu irmãozinho, será que você vai ter que viver na dificuldade a vida toda para se manter próximo de Deus? Ou dá para você prosperar e se aprofundar num relacionamento com Deus? Pergunta para o teu irmão isso aí. Você não teve coragem de perguntar, né? Fala assim, dá para prosperar e continuar cada vez mais mergulhado nos braços do Senhor? O povo começa a abandonar a Deus, irmãos. A elite do povo, os intelectuais, os profetas, os sábios, os príncipes começam a abandonar a Deus. A história de Israel. E Deus começa a levantar profeta, levanta o profeta Oséias. Olha só que loucura, Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Meu Deus, ainda bem que eu não sou Oséias. Ele recebe essa ordem e casa com essa mulher o abandona e volta lá para o prostíbulo. Oséias fala, você viu, eu
fiz tudo o que eu podia. Falei, não, agora você volta lá no prostíbulo e compra ela de volta. Ele foi no prostíbulo, comprou a mulher de volta com o cafetão, deu dinheiro, trouxe ela de volta. Quando acontece isso, o povo de Israel fica revoltado, começa... Porque eles respeitavam muito o profeta, não é que nem hoje, que você manda pé, fala mal, tal. Não, eles respeitavam muito. Quando eles veem esse profeta fazendo isso, eles falam assim, está a ponto já de ir para cima desse profeta, de achar que esse profeta estava por fora. Deus usa a boca do profeta dizendo assim, então, vocês estão reclamando que o meu servo se casou com uma prostituta, então, esse profeta sou eu sou o profeta Oséias, e vocês são a prostituta. Porque quantas vezes que eu vou atrás de vocês, e chamo vocês de volta, vocês vêm para mim, e aí naquela semana vocês voltam para de onde vocês nunca deveriam ter saído. Ou, que vocês saem daqui, do meu aconchego, e voltam para aquele lugar, de onde vocês nunca deviam ter ficado. Aí o povo começa a ser avisado. Primeiro Deus chega dessa forma carinhosa, Ele fala essas coisas, e o povo fala assim, então tá bom Senhor, nós vamos continuar. Mas aí o povo continua. Quem conhece pessoas assim, que você conversa com ela, você fala com ela, e a pessoa diz assim, chora, né? E aí, mas continua pensando a mesma coisa. Eu acho tão maravilhoso quando você fala com uma pessoa, a pessoa entende o que você está falando e fala, então tá bom, é isso daí. E eu vou agora, a partir de agora, viver dessa forma. Mesmo que eu tenha que perder, mesmo que eu tenha que renunciar tudo na minha vida. Mas aí a pressão da vida vai vindo e alguns dizem, alguns não são assim. Fala para o teu irmão assim, o Senhor está buscando pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham integridade. O que é uma pessoa de caráter e integridade? É uma pessoa que tem uma palavra. Pastor, eu não sou assim. Não, você não era assim, mas agora você é assim pelo poder do Espírito Santo que habita em você agora. Nessa mesma época do profeta Oséias, Deus levanta outro profeta, Abacuque. E chega uma hora, irmãos, que Deus envia um profeta atrás de outro, dizendo, avisando, volta povo meu, volta povo meu. E esse povo endurecido de coração, povo com a mente cauterizada pelos valores da sociedade, do mundo. Fala para o teu irmão assim do lado, se você andar colocando na balança Deus e suas coisas, saiba que Deus não admite esse tipo de contrapeso. Chega uma hora, irmãos, que Deus para de levantar profetas. E você vai ver na palavra de Deus assim, e não havia voz profética, voz que Deus pudesse usar nesse tempo, porque o povo estava em rebelião contra Deus. Os sacerdotes que eram incumbidos de fazer o sacrifício, começam agora a ter que voltar para suas terras, plantar, os que pescavam, pescar, porque os sacerdotes agora não tinham como sobreviver, porque o coração do povo se tornou um coração insensível e parou de suprir a casa do Senhor. Chegou um momento que não havia condições de se manter uma estrutura para adoração, porque o povo se tornou insensível em relação às coisas do Senhor, e começaram a achar que era bobagem as coisas de Deus. Essa semana nós vimos uma imagem interessante, né? A esposa do presidente ficando contente lá com uma nomeação de um juiz, e ela começa a pular e falar em línguas. Irmãos, ela tem todo o direito de ficar alegre da forma que ela quiser, irmão.
E aí começam a criticá-la porque ela ficou alegre e começou a falar em línguas, irmã. Ela não estava num evento público, ela estava lá na casa dela, ouvindo, ela ouviu e ela começou a pular. Mas as pessoas ficam incomodadas com pessoas que têm fervor espiritual. Se você, irmão, se incomoda com quem é fervoroso, se você é aquela pessoa que se incomoda com gente de oração, presta atenção, talvez você está perdendo a sensibilidade espiritual. Fala para o teu irmão assim, aleluia. Nesse contexto, Deus começa a agir. Aí Deus levanta um outro profeta chamado Isaías. A turma, os alunos do pastor Paulo aí, a turma que está fazendo aí, síntese do Velho e Novo Testamento. Deus levanta agora o profeta Isaías. Isaías, ele era da nobreza, ele era primo do rei Uzias. E ele relata, desde o primeiro capítulo, se você ler o primeiro capítulo do livro de Isaías, você vai ver a decadência. Chega uma hora que Deus diz assim, eu estou farto da reunião de vocês. Eu sinto nojo. Quando vocês começam a cantar aquele monte de coisa, falar aquele monte de coisa, eu sinto náusea. Porque vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe. Olha o que ele diz. No capítulo 1, versículo 2 a 6. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Fala para o teu irmão assim, é Deus que vai falar agora. Deus falando agora, irmãos, presta atenção, Deus falando, porque é o Senhor que fala. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas às outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías recebe essa palavra do Senhor, o Senhor dizendo, vocês são um povo que não me reconhece mais como Deus, vocês se esqueceram de mim. E eu quero dizer, irmãos, o esquecimento de Deus, ele é muito sutil. Você que está com sono, você que está dormindo nesse culto, então, talvez você esteja já entrando nesse estado. Porque nós, irmãos, começamos a entrar num estado de, tudo normal. Você já esqueceu a hora que você caiu? Você esqueceu que você há alguns meses foi perdoado? Você esqueceu já que vai ter um dia que você chegou para o teu líder e disse assim, caí, e o teu líder falou assim, não, nós vamos juntos, nós vamos agora nos levantar, e você estará com o Senhor, porque Deus é mais importante. Você diz, obrigado Senhor, por me enviar um servo, e agora você está de pé. Então por que você agora, nesse momento, está desprezando a palavra do Senhor? Esse sentimento toma Isaías, e ele relata no capítulo 6, até o capítulo 5 é lamentação, Deus confrontando o povo, e aí finalmente Isaías diz o seguinte, porque o que acontece? A gota d'água foi quando o primo dele morre. E ele diz assim, agora lascou, porque esse meu primo era um rei que apoiava o trabalho profético. Eu não sei quem vai vir agora. E aí ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Nesse momento ele está quebrantado, está se encontrando com Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobria o rosto, com as 2 cobria os seus pés, com as 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem. Olha só a situação. Irmãos, essa era a situação do profeta. Imagina do povo. Porque sou homem de lábios impuros. Explica para o teu irmão aí do lado, o que é uma pessoa de lábios impuros? É uma pessoa que fala palavrão. É uma pessoa que fala bobagem, groselha. É uma pessoa que fala, que levanta o dedo contra os céus. E acha que tem inteligência suficiente para comentar a respeito de decisões daquele que construiu o universo inteiro. Se eu fosse Deus, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Se Deus fosse não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, sabe? É barulho de espinho queimando no fogo. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Fala assim para o seu irmão: brasa viva. Que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: irmãos, cala a boca. Eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Começa a se levantar uma geração de gente que falava: eis-me aqui. Qual foi a última vez que você disse eis-me aqui? Talvez você falou no encontro, né? Quem falou eis-me aqui nesses últimos dias? Então, 1, 2, 3 e já. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Bom, irmãos, esse homem profetiza por algum tempo. Fazendo o quê? O que o profeta faz? O que o profeta faz? Lembra da aliança. Lembra da aliança. O povo começa a desviar. Lembra. Lembra qual é a vontade de Deus. Lembra como funciona o coração de Deus. Mas o povo continuou se afastando. Você sabe o que eles fazem com Isaías? Sabe qual foi o pagamento que Isaías recebe? Fala para o Senhor: Isaías recebeu um pagamento por toda a dedicação ao povo. Sabe o que Isaías recebe? Ele é cerrado pelo meio. Vamos calar esse camarada. Vamos calar essa voz profética. Você vai ver lá no livro de Hebreus dizendo: os profetas que foram cerrados ao meio, homens dos quais o mundo não era digno. Então, Isaías foi um desses. Os jovens agora tinham perdido, esquecido aquilo que eles tinham aprendido nas aulas, na escola de líderes, na capacitação de ensino. Começaram a esquecer aquilo que aprenderam no congresso de jovens, que aprenderam nas devocionais, que aprenderam nas células. Começaram a esquecer os meninos. E as meninas agora estão só interessadas em mostrar os seus atributos sensuais. E a preocupação, em primeiro lugar, é se eu estou bonita, se eu estou bem vestida, se eu estou atrativa. Desculpa falar, irmãos, aí já é uma opinião estética minha, mas eu acho ridículo. Desculpa. Você está bonita mesmo? Se Deus olhar para você, Ele vai falar assim: uau, que bonita. Se Ele olhar para você e falar assim: uau, que atração que eu tenho, que vontade de enviar para falar a minha palavra.
ou ele sente repulsa pelo que se passa no coração, embrutecido pela distância de Deus. Nós vemos um Deus na palavra dele que a quantidade de palavras de ânimo que Deus fala para o povo é muito maior do que aquelas broncas. Você vai ver um Deus sempre dizendo: volta, meu povo, eu te amo. Volta, meu povo, eu te quero. Volta, meu povo, você vai ser feliz comigo. Eu te fiz para isso, eu te fiz para habitar comigo. Então nós vemos um Deus muito mais disposto a aplicar a sua misericórdia do que descer com a sua justiça, mas ele não pode fugir da própria natureza e não pode negar os seus próprios atributos. Fala para o teu irmão assim: Deus é bom, misericordioso, mas ele igualmente é justo. Olha o que ele diz em Isaías, e próprio Isaías falando assim, Deus falando através da boca de Isaías: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Quer ouvir de novo essa palavra? Ouve, fecha os olhos, ouve. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa te ouvir. Se você clamar a mim, eu te responder-te-ei, dar-te-ei, revelarei coisas grandes que não sabes. Ah, se você soubesse, minha querida, se você soubesse, amada minha, noiva minha, quem são esses? Quem sou eu? O Senhor diz para você. Isaías agora é cerrado, é calado, porque pregou a palavra, porque pregou a santidade e porque falou de um Deus que não admite nojeira, de um povo que é exclusivamente dele. Irmãos, pregar chave de carro, pregar chave de apartamento é muito fácil. Pregar coisas boas é muito fácil. Eu não sou contra quem prega e eu falo de bênção também. Mas o Senhor está chamando um povo que está disposto a falar da justiça e do juízo do Senhor, juntamente com a chave do apartamento e chave do carro. Porque acima de tudo está a nossa eternidade, acima das coisas. Deus está procurando verdadeiros adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando os profetas. Onde estão os profetas que falam a verdade? Onde estão os profetas que falam, que pregam a verdade? Onde estão? Onde estão os profetas? Isaías morre, e quando Deus acha que quando as pessoas acham que Deus tinha desistido, ele chama Jeremias. E Jeremias agora começa a escrever a vontade de Deus e dizendo: povo, volta para Deus, vocês estão prósperos, vocês estão bem, vocês estão legais, está ótimo, mas volta para Deus, porque Ele está agora a ponto de tomar outras providências. É aquela mãe que fala assim: eu já falei 1000 vezes. Se você chama Rogério, agora a mãe não fala assim, Rogério, fala assim, Rogério! Quando você vê mãe separando sílaba, é porque ela está dando um ultimato. Viu, Rogério? Eu te mato.
Ultimato não, eu te mato. E ele chama Jeremias. Jeremias continua fazendo o quê? Que todo profeta faz. O que profeta faz, irmãos? Não, eu sei, mas o que eu estou falando? Do assunto que eu estou falando aqui. Ele faz o quê? Ele lembra da aliança, Vê onde você caiu. Volta. E ele chega assim: Senhor, o Senhor me chamou para profeta, eu não sou nada, eu sou apenas um menino. Não fale isso que você é um menino. Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te determinei profeta entre as nações. Ei, o Senhor te chamou para profetizar nessa geração, não tem outro. Isaías já morreu, Jeremias já morreu, você agora está vivo, você foi chamado para avisar. Ei, fala para o teu irmão assim: ei! Em Jeremias, começa a denunciar o pecado, escreve isso num livro, leva para o rei. Rei, Deus vai invadir, Deus vai permitir a invasão. O povo fala o quê? Presta atenção. Esses reis, esses príncipes pegam assim, daqui esse livro, dá. Pega o livro, joga na lareira. Ele vai lá e joga na lareira e joga ele o quê? No buraco. Joga ele numa cisterna, joga ele numa caverna, açoita. É isso que ele recebe. Fala para o teu irmão assim: é isso que eu ando recebendo. Açoite, caverna, estado depressivo. Então, irmãos, é normal. Fala para você: é normal. Pastor, não fala isso, que tem muita gente nova aqui que vai ficar assustado. Então, irmãos, eu tenho que falar a verdade para você. Nós temos uma vida eterna. Não é esses 2 minutos que nós passamos nesse planeta, não. Mas esses 2 minutos, eles determinam a eternidade inteira. Apanha, leva chicotada, jogado na caverna, leva bofetada na cara, arrancam sangue e aí entra num princípio de depressão. Pastor, um profeta com depressão, então, ele entra num princípio de depressão. Ele chega para Deus e fala assim: o Senhor me enganou. Onde o senhor prometeu isso? Que eu ia me lascar desse jeito pregando o evangelho, que eu ia ficar ensinando uma pessoa e ela ser ingrata, que ela ia me apunhalar pelas costas. O senhor não falou nada disso. O Senhor me enganou, me ludibriou. E quer saber? Eu não vou falar mais nada do Senhor, eu vou parar de pregar o evangelho. Não falo. E ele diz assim: mas eu não conseguia parar de falar, porque ardia dentro dos meus ossos o fogo da palavra do Senhor. E quando eu estava vendo, eu já estava profetizando. Eu decidi nunca mais falar desse evangelho, dessa palavra, mas ardia dentro de mim essa palavra da verdade que eu não consigo resistir. Eu estou a ponto de incendiar por dentro. Eu não consigo parar de falar. Pastor, ninguém anda me ouvindo. Pastor, ninguém tem consideração pelas coisas que eu falo. Não se importe com nada disso. Fala aquilo que está dentro. Fala aquilo que está ardendo no teu coração. Você que recebeu a revelação hoje, você que está recebendo essa revelação, abra a tua boca e profetiza. Olha para o teu irmão assim, olha para o teu irmão e fala assim: irmão, desculpa, mas não dá. Já era. Você já é dele, e ele vai pegar você, ele vai procurar você lá longe onde você está, e ele vai te chamar, ele vai te trazer aqui ou num outro lugar santo, e vai te dizer: fala meu servo, fala meu servo, fala meu servo. Fala para o teu irmão assim: não adianta fugir. Fala para o teu irmão: não adianta fugir.
Agora já é tarde. Tudo isso que eu estou falando, querido, é coisas da minha experiência, da minha vida. Eu falei, quantas eu falei assim, mas sabe quando você leva aquele rodo de pessoa que você ama, que você se dedicou, aí você fala, Senhor, quer saber, eu nunca mais vou entregar meu coração para nada, para ninguém. Ele fala assim, nada. Você está acabando de pensar isso, chega alguém assim, pastor, me ajuda aqui. Fala, querido, o que você quer? Então, você quer? Assim diz o Senhor, vê onde você caiu, e pá, não tem como. De vez em quando eu ouço algumas pessoas assim, essa pessoa eu não vou cuidar mais, pastor. Deus bem que podia mandar uma pessoa melhorzinha. Fala para o teu irmão assim, melhorzinho, que nem você. Que nem eu. Você se acha melhorzinho mesmo? Tá brincando, né? Tira a trave do teu olho. Tira. Ele chega para Jeremias e diz, desce a casa do oleiro. Ele chega lá no oleiro, ele viu que o oleiro quebra e refaz de novo. Então o Senhor te trouxe aqui para você ser quebrado e para que você seja refeito novamente. E aí ele avisa, Jeremias, avisa o meu povo, que agora eu vou quebrar eles. Ele avisa, o povo não dá ouvidos. Fala para o teu irmão assim, quantas vezes que Deus já te avisou? Até através da voz de uma criança, muitas vezes, queridos, somos avisados. Se arrepende enquanto você pode. Volta. Tenho contra ti que abandonasses o primeiro amor. Bom, queridos, os caldeus, os babilônicos, invadem Jerusalém. Irmãos, eu já estive em Jerusalém, eu e a pastora. Pensa numa cidade linda. Você olha, parece que está dentro de um sonho. Ela é toda beijinha, a cidade inteira assim. Parece que está em algum lugar que não é humano. Eles fazem da própria pedra que eles tiram do deserto lá, e a pedra, e que não falta lá é pedra. Uma cidade limpa, uma cidade onde Deus era adorado. De repente entra aqueles homens, caldeus, pagãos, endemoniados, e vão direto para a casa dos príncipes. Vão direto para a nobreza, direto na casa dos sacerdotes, os arrancam e começam a espancá-los e matá-los à luz do dia. Violentam as mulheres e derrubam as casas e começam um processo de demolição do templo do Senhor. Matam todo mundo que tinha uma probabilidade de insurreição. No Salmo 79, o salmista ele diz o seguinte: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Eles matavam as pessoas, presta atenção no que eu vou falar, eles matavam as pessoas e proibiam dos familiares enterrarem. Mais ou menos o que aconteceu esses dias agora aqui, né?
proibiam das pessoas ir no enterro. Mas, pior, eles deixavam as pessoas ao ar livre, para as aves. Eu não sei se você sabe que o judeu, ele tem na cultura dele, ele diz assim, que a lei do Senhor, que o princípio do Senhor, e entre os princípios está a ressurreição, está contida no código genético. E eles, toda vez, nós usamos a linguagem código genético, mas para eles, toda vez que você vê na Bíblia dizendo medula, ele está falando de herança, de uma promessa que está dentro da medula dos ossos do judeu. O judeu, onde que ele está, ele tem o princípio da lei do Senhor na sua medula. Então, quando o judeu, ele via um filho dele morrer, uma esposa, uma irmã, uma avó, uma mãe morrer, e ficava lá para os animais, eles ficavam dizendo, Senhor, a tua lei está na medula dessa pessoa, e o Senhor poderá ressuscitar. Daí que veio esse costume que nós temos de velar a pessoa, agora menos, né, algumas horas, mas no começo, há pouco tempo no Brasil se velava um dia inteiro, uma noite toda, mas eram 3 dias, por isso que Jesus ficou 3 dias, porque viam as aves do céu e arrancavam os olhos, depois vinham os chacais e pegavam a carne, mas eles comentavam, pai, filho e parentes assim, ainda tem medula nos ossos do nosso filho, e ele pode surgir e ressuscitar. Eles tinham esperança, até que os ossos se secavam. Por isso que ele diz assim, os nossos ossos se secaram. O que eles estão dizendo quando diz assim, os nossos ossos se secaram? Acabou-se a esperança. Ossos secos quer dizer ausência de esperança. Porque enquanto tem medula nos ossos, existe esperança de uma ressurreição. Mas agora toda a nossa esperança se acabou. Eles vêm, invadem, levam uma primeira leva para a Babilônia. Depois eles invadem a segunda invasão, já com o povo debilitado, eles invadem novamente e agora eles levam os príncipes. Aprisionam Jeremias. E chegam para Jeremias e dizem assim para Jeremias, Nabucodonosor lá na Babilônia mandou chamar você e disse, se você for para lá, ele vai te dar uma boa vida lá, vai te dar tudo, você vai morar num lugar legal. E ele diz assim, negativo. Eu preciso estar aqui em Jerusalém quando o Senhor voltar para cá, porque eu sei que um dia Ele vai voltar. A esperança do povo morreu, mas a minha não. Eu sei que o meu Redentor vive. Nessa leva eles levam quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, os 3 Misael, Ananias e eles, Misael, né? E lá, eles inteligentes, lá no cativeiro, no exílio, reconhecem que eles eram inteligentes e chamam eles para comer na mesa do rei. E eles dizem, nós nos sentimos muito honrados, muito obrigado pelo convite, mas essas coisas que vocês comem são coisas sacrificadas, não tem como. É aquele jovem que é chamado, que é crente, que é sábio, que está na presença do Senhor, que é chamado o tempo todo. Vamos mais um pouquinho? Vamos sair agora? Vamos ficar com fulana? Vamos ficar com fulano? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer aquilo lá? Vamos fumar esse? Vamos beber aquilo? Vamos fazer aquilo lá? E eles dizem assim, negativo. Pode trazer só legumes e nós vamos seguindo com a santidade. E eles permanecem de pé. Irmãos, eu vou resumir a história. Eles fazem maravilhas. Daniel é liberto numa cova de leões famintos. Os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, são lançados numa fornalha por não se submeter à idolatria. E eles todos são liberados de uma forma sobrenatural. E o rei diz o seguinte, a partir de agora, olha o testemunho desses caras, a partir de agora, é proibido adorar outro Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
O problema, irmãos, que eles queriam uma interferência de Deus. Fala para o teu irmão assim: você quer uma interferência de Deus na sua vida? Mas você quer se arrepender? Fala para o teu irmão assim: não existe interferência na vida de ninguém sem profundo arrependimento. Setenta anos se passam. Queria chamar um irmão que toca teclado, por favor. Vem aqui, Aaron. Vem aqui. Tira o óculos. Deixa o celular aí. Agora nós voltamos para o nosso... Agora surge quem? O novo profeta. Ezequiel. Voltamos para Ezequiel. Eu comecei essa palavra com esse texto. Vocês estão entendendo, irmãos? Então me disse o filho do homem: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos cortados. Setenta anos, irmãos, se passa. Ah, que bonito. O povo já sem esperança, esquecendo-se de todos os princípios. E um certo dia, eles acordam. Só que eles acordam chorando. Do nada. Esse povo lá no cativeiro, lá em Babilônia, acorda chorando. Imagina, você acordar e você está chorando. Quem já aconteceu isso? Você acordar chorando. E você não sabe por que você está chorando. E sentindo uma profunda angústia dentro de si. Eles vão lá no cativeiro, lá na beira do rio. Eles se dirigem ao rio. Pegam seus instrumentos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Lá em Jerusalém, os músicos, deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Jerusalém, os músicos, quando esses músicos começavam a tocar, os inimigos corriam, tinham medo. Mas esses músicos agora estão no cativeiro, estão longe. E eles acordam num certo dia, chorando. E a reação que eles têm: vamos para a beira. Eles pegam seus instrumentos musicais. E a tristeza era tão grande que eles não conseguem adorar. E eles colocam o rosto em terra. Eles começam a dizer: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que havia lá. Pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediram canções. Eles chegavam assim: ei, toca uma música para nós, aquelas músicas que vocês conhecem, aquelas músicas tão lindas. Não sei se debochando ou se realmente pedindo. Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Você que tocava, você que louvava o Senhor com as suas mãos, com a sua voz, o Senhor está te chamando hoje, novamente. Você que parou de colocar canções no seu carro, o Senhor está chamando: volta a colocar canções, volte a cantar as minhas canções.
Aí eu fico imaginando alguém se levantando e falar assim: nós estamos muito tristes e nós precisamos sair dessa situação. E nessa tarde eu te convido para voltar. Voltai, ó meu povo, voltai. E talvez eles começaram a cantar assim: quando em cativeiro me levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha em dor. Caminhavam triste, povo forte do Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Disco, chora. Teu lugar, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Talvez faltassem palavras, às vezes começar gemendo. O Senhor manda te dizer nessa tarde, queridos: Babilônia não é o teu lugar. Babilônia não é lugar de adorador. Babilônia não é lugar de servo de Deus. Se você for para Babilônia, se você for para o mundo, hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de voltar. Babilônia não é lugar de adorador. Babilônia não é lugar de adorador. Babilônia não é lugar de adorador. Ei, diz assim comigo: chora Israel. As irmãs: Babilônia não é teu lugar. Clama ao seu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Bem forte, diz: chora, chora Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Quem quer vir à beira? Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do
levantará. Voltai, Babilônia não é teu lugar. Ora makie hele hai shoke malalai. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhavam triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo. Em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Diz bem forte, chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clame ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. O povo vai entrar num profundo arrependimento e decide recomeçar a sua vida. Deus começa agora a levanta um homem chamado Ciro e manda esse povo de volta para Israel. Coloca sementes boas para eles levarem. E aí eles compõem um salmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos com os que sonham, finalmente eles foram libertos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Negueve. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não existe ato mais poderoso na vida do cristão do que o arrependimento. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas quando eu choro, e quando Deus me deu essa mensagem, eu chorava. E eu não entendia porque eu chorava dessa forma, aquele choro quente, abundante. E quanto mais você chora, mais você quer chorar, porque é gostoso. É um choro que te lava a alma, que aquece o seu coração. E se tem uma coisa que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, tire o endurecimento da minha vida, amolece meu coração para as suas coisas. E a palavra dessa tarde é: chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Se tem alguém aqui que está na Babilônia, pastor, mas eu frequento a igreja. Não, irmãos, não estamos falando de onde você frequenta, estamos falando da Babilônia, da nossa insensibilidade, dos nossos posicionamentos. Olha para a tua agenda hoje, olha para a tua agenda no passado. Olha para as suas prioridades hoje, olha para as suas prioridades no passado. Quando você deixava tudo, quando você abria mão de tudo. Foi assim que você chegou até agora aqui. Porque eu ando vendo alguns servos do Senhor, algumas servas do Senhor, dizendo constantemente: não dá, tenho isso, tenho aquilo outro. E eu fico pensando assim: essas pessoas estão esquecendo de onde vieram. Ah, mas não tem nada a ver. Não, irmãos, presta atenção. Eles abriram concessões e foram pequenas, até que chegou um momento que eles estavam completamente insensíveis e não tinha outro jeito. Deus teve que levar eles para o cativeiro. E lá, quando eles abandonaram as suas harpas, quando eles pararam de adorar, você que parou de adorar, volta a adorar. O único remédio contra a bastardia, o único remédio contra a orfandade é a adoração. O único remédio contra principados e potestades é a adoração. Adoração sem reservas. Volta a adorar ao Senhor. Feche seus olhos.